E aí galera, eu tenho visto várias casas de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países e tenho comentado sobre o custo de vida dessa galera. Mas hoje eu vou mostrar o meu custo de vida, o custo de vida do Boulder. E também vou fazer um tour aqui da casa, vou mostrar o estúdio. Então, se você tem curiosidade de saber quanto é que o Boulder gasta todo mês, fica aí até o final. Meu primeiro contato com a Irlanda, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado aqui. Estudei por 1 ano e meio, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar lá. Depois de um tempo, vi que o poder de compra não estava do jeito que eu queria, vi uma segunda oportunidade de vir para a Irlanda e acabei voltando. Voltei como estudante, mas depois consegui um visto de trabalho aqui. Quando eu falo de qualidade de vida comparando o Brasil com a Irlanda, eu normalmente falo o seguinte: dentro da sua casa, a qualidade de vida do Brasil pode ser bem melhor se você for de classe média. Então, as coisas que você tem dentro de casa, o seu conforto aqui dentro, você não ter que compartilhar a sua casa com outras pessoas, isso normalmente no Brasil é melhor. Mas quando você sai de casa, a liberdade que você tem de ir e vir, a falta do medo, principalmente da violência, é bem melhor aqui na Irlanda. Então a minha qualidade de vida aumentou muito depois de eu vir para a Irlanda, principalmente nesses quesitos. Hoje eu não tenho medo de sair aqui na rua. Então o que eu mais gosto aqui na Irlanda é a minha liberdade, é o poder de compra, o acesso às coisas que eu tenho, não só aos bens materiais, mas às experiências, as viagens que eu posso fazer aqui na Europa. Tudo isso é bem melhor aqui na Irlanda. Então, se você veio de uma classe média no Brasil, você vai sentir muita diferença. O que eu menos gosto aqui é o mais clichê de todos, mas é o clima. Eu acho que dependendo da época do ano principalmente e do que você está acostumado, o clima te atrapalha muito e te deixa muito desanimado. Principalmente quando você tem que acordar cedo e está muito escuro ainda, ou você sai do trabalho tarde e já está escuro também. Então, tem determinadas partes do ano que é muito triste você ficar aqui. No verão é bom, porque o dia escurece muito tarde, então você consegue aproveitar melhor o dia. Mas de qualquer forma, pensando na perspectiva da gente, dos brasileiros, é frio o ano todo. Então o clima, ele é um fator muito complicado aqui na Irlanda. Como eu trabalho de casa, minha rotina diária está se resumindo a fazer o boulder, sair com o cachorro, ir para academia, essas coisas mais básicas mesmo. No dia a dia é mais ou menos isso, é trabalho, casa, tudo mais. No tempo livre a gente procura conhecer alguns lugares da Irlanda, sai um pouco, tem vários lugares acessíveis de carro. Então a Irlanda, como é um país pequeno e tem muita coisa bonita de natureza, é bem legal porque você em 1 horinha, 2 horinhas você está em um lugar completamente diferente. Existem muitas diferenças culturais entre o Brasil e a Irlanda, mas uma semelhança que eu gosto sempre de dizer é que o povo irlandês é muito simpático. Principalmente quando você chega aqui, você sente que eles são acolhedores. Você vai no bar, você consegue conversar com as pessoas. Quem já teve a oportunidade de morar em outros países da Europa entende que é bem diferente isso. Existe agora uma diferença em relação a você fazer uma amizade completa com um cidadão irlandês. Quando você entra numa empresa, por exemplo, o irlandês ele é simpático, mas ele não vai te convidar para sua casa, como o brasileiro é. O brasileiro já convida direto para sua casa e tudo mais. Aqui não, aqui demora um tempo até você criar uma amizade, criar um vínculo maior com a pessoa. Então isso é uma grande diferença. Aqui na Irlanda, uma nova tradição que a gente adotou, não sei se foi uma tradição, mas uma coisa que eu mudei bastante é porque eu costumo ser mais tranquilo, mais quieto, sabe? Eu gosto de ficar mais no meu canto. E no Brasil a gente está acostumado com aquele barulho, aquela coisa. Quando a gente está num lugar muito quieto, a gente acha que está entediante. Aqui não, aqui é mais tranquilo. As pessoas eu acho que têm um estilo de vida mais tranquilo,
gente gosta de ir para o parque, gosta de ver a natureza e não aquele barulho todo, aquela coisa mais dinâmica que em vários lugares do Brasil é assim. Eu já morei em diversas casas aqui na Irlanda, desde uma casa dividida com 2 pessoas até uma casa que eu dividia com mais 10 pessoas. Tinham 8 quartos na casa e eu vim em casal e morava num desses quartos aí. Não era fácil, a gente tinha que dividir com alguns irlandeses que não eram fáceis também. Tem que se acostumar ao horário de você cozinhar, o horário de você até tomar banho, né? Porque você tem que dividir banheiro. Então, este é o pior fator, eu acho, que é de morar na Irlanda atualmente, né? Porque é a questão da habitação. Então, já aluguei casa sim, já morei apenas com 2 pessoas, já morei em bairros ruins, já morei em bairros bons, então tem várias diferenças aí. Quando você passa um tempo aqui na Irlanda, as coisas vão melhorando, você vai arrumando casas melhores, e foi o que aconteceu comigo. Hoje eu moro no meu próprio apartamento e a minha hipoteca, o meu mortgage, ele com certeza é mais barato do que se eu fosse alugar um espaço desse aqui. E aí galera, seja bem-vindo aqui à Casa do Boulder, pode entrar. Esse é um apartamento de 2 quartos e 2 banheiros, ele tem ali por volta de 70 metros quadrados e eu vou começar mostrando a sala e depois vou mostrar o estúdio do Boulder e o nosso quarto também. Então vamos lá. Aqui a gente tem um corredor para começar. Aqui na Irlanda é muito comum a gente ter esses corredores aqui. Não tem muita coisa, né? Não tem como ter muita coisa, mas é isso, uma decoraçãozinha. Esse aqui é o boiler, não sei se eu mostro. Não vou mostrar não, mas aqui está o boiler, que é o aquecedor que aquece a água do banheiro principal. As casas aqui normalmente tem esse sistema. Banheiro, primeiro banheiro, banheirão, bem grande. Olha aí, ó, esse é um banheiro bem grande, ele é bem espaçoso. Ele, hoje em dia, é o banheiro do Mimo, é só o Mimo que toma banho aqui. Porque a gente, né, eu moro aqui, eu e Carol, minha esposa, que está na câmera aqui, a gente normalmente só usa a suíte. Continuando aqui, a gente tem outro quarto de bagunça aqui também. Vou mostrar. Já deu para entender, né? Tem um quartinho de bagunça aqui. Eu não sei se era melhor ter isso aqui ou se a cozinha fosse um pouco maior. Vocês vão entender quando chegar lá. Mas é isso. Aí aqui, cômoda para sapato, tudo mais. Vamos andando aqui e vamos chegar na sala. Bom, essa é a sala aqui da casa. É uma sala simples, mas eu acho que é bem ampla para o apartamento. Então é bem legal a gente ficar aqui, né? A gente toma café da manhã aqui na mesa, senta aqui para assistir uma TV. Então é uma sala ok. Aqui nossa mesa redonda, bem legal, bem bonita. Temos o nosso bar aqui também, que a galera traz muita cachaça aqui, né? O pessoal vem aqui no Boulder e tal, então a gente tem o nosso bar. Tá faltando um quadro aqui nessa parede, porque a gente ainda não conseguiu decidir o quadro, mas daqui a pouco a gente coloca alguma coisa para preencher essa parede aqui. Aqui também tem uma varanda, então a gente tem uma varandinha aqui, que a gente nunca usa porque tá sempre frio aqui. A gente tem essa varanda aqui e colocou também uma tela de proteção, porque primeiro para Mimo poder ir lá fora e também para ter uma privacidade ali, para a gente poder sentar ali talvez uma vez no ano. Um violão, que eu quase nunca toco, e uma guitarra também ali. E aqui a gente tem a cozinha bem pequena realmente desse apartamento. Ela tem uma parte interessante que ela é separada, né? Normalmente aqui na Irlanda os apartamentos têm as cozinhas um pouco já ligadas à sala. Aqui é um pouco separada, mas é bom. Uma cozinha pequena que é bem funcional também. Tem aquele fogão elétrico de indução, luzinha. A gente pintou esses armários aqui que veio em outra cor, né? Veio tudo naquela cor bege e tal. Todos esses armários aqui são originais do apartamento. Esse apartamento foi construído em 2009 e é tudo meio que original.
Aí a gente só foi pintando um pouquinho e tal, a gente vai fazendo as coisas bem devagar. Aqui um cantinho do café, né? Um cantinho do chá e do café, se você quiser aí tomar um cafezinho aqui. Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, air fryer, então bem tranquilo, bem simples aí. Bom, aqui é o nosso quarto, não vou gastar muito tempo aqui, viu? É um quarto bem amplo, bem grande, assim, se você comparar aqui com outros aqui na Irlanda. E é bem legal, assim, é um tamanho bom. A gente ainda tem que fazer umas mudanças aqui. Eu sei que a gente mora aqui já há 3 anos, mas ainda tem muita coisa que eu gostaria de fazer. E a gente vai fazendo aos pouquinhos aqui, sem pressa. A gente tem uma vista bonita aqui também, perto das montanhas, é bem legal aqui. Esse quarto aqui é uma suíte. A gente tem um banheiro aqui, bem menor, mas pelo menos tem uma vantagem grande, que é o chuveiro elétrico. Aqui normalmente as casas são boiler, como eu mostrei, o banheiro principal é um boiler, que você tem que ligar e esperar. Aqui é chuveiro elétrico. Olha aí, tô no banheiro, viu? Eu pego de um lado, quase do outro lado. Bom, agora a gente vai conhecer o Boulder, o estúdio Boulder. Vamos ver aqui. Tudo escuro. Olha aqui, ó, tudo escuro. Agora vou começar a ligar as coisas. Pronto, esse aqui é o estúdio do Boulder. É aqui onde a gente faz as gravações. A gente começou aqui na sala, né? O estúdio do Boulder começou na sala. Depois a gente alugou um espaço no centro e começou a fazer lá. E depois de um tempo, eu não estava muito feliz indo para o centro. E a gente acabava alugando o quarto aqui para alugar um espaço lá, não estava sendo muito eficiente. Hoje a gente agora decidiu, voltou para cá e está utilizando esse quarto aqui para fazer o estúdio. Aqui os microfones, então as pessoas sentam aqui, vou sentar aqui para você ver. Olha aqui a TV com a logo do Boulder fica aqui. Tem uma TV logo atrás que eu posso ver, né? Um monitor de referência. Isso aqui era um armário, né? Que virou uma escrivaninha. Um guarda-roupa que virou uma escrivaninha. E aqui é onde o operador de câmera, que é Carol, fica. Então, controlando as câmeras aqui. E fica num espaço aqui um pouco apertado. Mas por enquanto tá dando certo. No dia a dia eu fico trabalhando aqui no computador. Se eu preciso gravar algo, tem esse outro microfone aqui que eu posso gravar também. E é isso, normalmente é isso, né, aqui no Boulder. Esse aqui é um dos bonequinhos mais interessantes que a Marianne do Passeio na Imigração fez, muito legal. E aí, vocês achavam que era um espaço bem maior, bem menor? O que é que vocês achavam? Vocês imaginavam como era por trás das câmeras aqui? Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando. Hoje a minha hipoteca, que no caso é o valor da hipoteca mais um seguro, sai ali por 850 euros por mês. Então é um valor muito baixo. Um apartamento desse tamanho aqui, de 2 quartos e 2 banheiros, com certeza seria ali pelo menos 2.000 euros ali para você alugar. Despesas mensais da casa. Como todo mundo sabe, aqui a gente não paga água na Irlanda, a água é grátis. Então aqui nesse apartamento a gente só tem eletricidade, não tem gás. Eu fiz uma média mensal porque varia muito durante o ano. Já teve contas aqui que chegou a 800 euros por 2 meses. Eu acho que foi algum erro aqui da companhia. Mas a média mensal ali está por volta de 150 euros por mês, tá bom? Lembrando, essa casa só tem eletricidade, então não tem gás. Todo o aquecimento, chuveiro, é tudo eletricidade. Então esse valor aí é mais ou menos isso. Um outro gasto mensal que a gente tem aqui relacionado à casa é a internet. A gente paga 84 euros, que é o valor da internet, do plano de banda larga, mais a minha internet aqui, e o plano de Carol é 45 euros.
que ela tem que pagar, mas veio já com o celular. Hoje em dia eu praticamente não ando de transporte público, eu só ando de carro. O valor de mercado dele, vou falar o valor de mercado, que foi 12 mil euros. Este carro, eu já tive um outro carro que eu já paguei por volta de 1.000 euros na época. Então este foi um upgrade bem grande aí. E os custos dele são NCT, que é a vistoria anual, custa 55 euros. O seguro anual desse carro atualmente é 950 euros. Lembrando que o seguro vai diminuindo o preço de acordo com o tempo que você está aqui. O primeiro seguro do primeiro carro foi mais de 2.000 euros. O imposto do carro, a taxa anual, é 280 euros. E os custos variáveis, a gasolina, no dia a dia ali normalmente é 150 euros. A gente gasta aqui uns 70 e poucos euros para encher um tanque. Então, eu diria 2 tanques por mês, 150 euros por mês. Hoje em dia, eu praticamente não uso transporte público. Eu não gosto do transporte público da Irlanda. Eu acho que é um ponto, principalmente aqui de Dublin, é um ponto bem negativo. Se você comparar com outras capitais aqui da Europa, pelo menos um metrô saindo do aeroporto, um ônibus mais bem conectado, existe nessas outras capitais. E aqui eu acho muito ruim, é muito aquém do que a gente paga, porque não é barato o transporte aqui. Mas para quem mora no centro, pode ser uma boa, é bem conectado quem mora bem no centro, mas quem mora afastado tem muita dificuldade com o transporte público. Quanto a gente gasta por mês de supermercado? Bom, aqui varia muito, a gente mora muito perto de um supermercado e Carol vai praticamente todo dia no supermercado. A gente gasta ali em uma média de 500 a 700 euros por mês. A gente não sai muito, não vai muito a restaurante, mas o supermercado é mais ou menos isso. Comparado com o Brasil, os preços dos alimentos aqui são bem mais acessíveis, não vou dizer baratos, mas acessíveis. A gente, trabalhando normal aqui, a gente consegue comprar o que quiser sem muito problema, sem ficar se segurando muito quando vai no supermercado. Então isso é um ponto muito positivo daqui da Irlanda. Saúde, quanto é que a gente gasta com saúde aqui? Tem muita gente que mora aqui na Irlanda que não tem um plano de saúde privado. A gente optou por ter e no trabalho de Carol a gente acabou conseguindo aí um plano de saúde através do trabalho e eu, como dependente dela, também tenho esse plano de saúde. Os gastos são ali por volta de 54 euros um plano dental e 58 euros um plano de saúde todo mês. Lembrando que esse plano ele não é igual à maioria dos planos do Brasil que cobre 100%. Então toda vez que a gente vai no médico, normalmente a gente paga inteiro e depois recebe o ressarcimento ali da metade. Então dependendo do procedimento, aí se você precisar de uma internação e tal, aí sim ele vai cobrir completo, mas para essas consultas de rotina, ele vai cobrir uma parte apenas. É difícil falar um custo de roupa, mas roupa é muito mais barato aqui. Tem muitas lojas que você consegue comprar roupas a preços acessíveis. Normalmente não são aquelas roupas que duram muito tempo, apesar de que nessas lojas também tem roupas mais duráveis, mas é bem barato. Quanto a cuidados pessoais, você ir num salão, num cabeleireiro, num barbeiro, eu normalmente gasto ali 25 euros quando eu vou fazer ali, eu vou no salão cortar o cabelo, fazer a barba e tudo mais. Tem lugares bem mais caros e tem lugares mais baratinhos também, mas por volta de 25 euros aí. Quanto é que a gente gasta com mimo, com o nosso pet? Bom, mimo tem um plano de saúde que custa 26 euros por mês. Esse plano de saúde, ele cobre as visitas ao veterinário e alguns outros procedimentos aqui. Agora, se tem uma doença grave, algo desse tipo, ele não vai cobrir. Então, por isso que a gente tem um seguro saúde, que custa 24 euros. Então, se tem algo mais grave, que vai precisar fazer uma cirurgia, algo do tipo, aí custa 24 euros por mês para ele estar assegurado. Vale muito a pena, porque se você precisar fazer uma visita ao veterinário, você vai pagar 60 euros, pelo menos. Então, você tem esse plano de saúde aí, se você faz mais de 2, 3 visitas ali no ano, você já está coberto. Outro custo com o cachorro é a licença anual. Então, você tem que pagar ali ou 20 euros por ano, ou 140 euros
para a vida. No caso, você tem um cachorro mais jovem e tal, você pode pagar ali 140 euros e vai cobrir ele para a vida toda. Essa licença ela é obrigatória. Se você for pego, né, se o cachorro for pego ali sem essa licença, significa que você vai ter que pagar uma multa. Então é obrigatório você ter. Galera, você achou esse custo de vida barato ou caro? Comenta aqui embaixo e me fala aí qual é o seu custo de vida aqui na Irlanda ou de onde você está assistindo a gente. Atualmente o meu trabalho aqui na Irlanda é fazer o podcast, é ter o Boulder, e eu faço alguns trabalhos como autônomo aqui. Eu faço produção e edição de vídeo para outras empresas, mas esse trabalho é mais secundário. Então você trabalhar como autônomo aqui na Irlanda tem algumas diferenças. Normalmente você emite as notas e depois você tem que declarar o imposto no final do ano. E aí vem uma pancada no final do ano de imposto. Mas é a mesma coisa, é a mesma tributação normalmente do que quem trabalha para uma empresa. A única diferença é que para a empresa, aonde você trabalha já retém aquele imposto ali no seu contra-cheque e depois você não precisa pagar extra no final do ano. Mas a tributação aqui na Irlanda, apesar de ser alta, a gente fica sempre chateado por estar gastando uma grana de imposto, mas pelo menos quando nos produtos ali do dia a dia, a gente não vê tanto imposto no momento do consumo. A gente vai ver mais o imposto na nossa renda. Então varia aí de 20% até 40%. Família e vida social. Um dos aspectos mais difíceis de se morar fora é em relação a você ficar longe da sua família, você não ter um contato com outras pessoas, com outros brasileiros e você se sentir sozinho. Aqui na Irlanda isso é um pouco diferente. Como tem uma comunidade brasileira muito grande, muito forte também, a galera é muito unida, você sempre encontra outros brasileiros. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. Você pode acabar formando guetos ali e você não poder, você não se integrar à sociedade irlandesa. E tem muita gente que mora muito tempo aqui e acaba não falando inglês, por exemplo. Mas é um ponto muito positivo para aquelas pessoas que têm medo de vir para cá e se sentirem sozinhas, porque normalmente você vai ter amigos aqui. Nem que seja para sair ali e ir numa balada brasileira e tudo mais. Então, nesse aspecto, a vida na Irlanda tem muitos pontos positivos. Para os brasileiros que estão pensando em se mudar para aqui ou para qualquer outro país, eu diria que planejamento é a parte essencial. Você precisa se planejar. E planejamento é o quê? São duas coisas, informação e dinheiro. Não vem achando que que fulano disse que vai arrumar trabalho para mim. Esqueça isso. Mesmo quando você tem conhecidos aqui, você corre muitos riscos ali. Então, venha com dinheiro suficiente ali para você passar ali uns 6 meses sem perrengue e com bastante informação do que você pode fazer, onde você pode trabalhar, com inglês. Se você puder vir com inglês intermediário, já vai ajudar muito. Então, para você que quer vir para cá, eu aconselho bastante, se planeje bem e junte o máximo de grana que você puder, porque imprevistos acontecem e provavelmente vão acontecer com você também. Por exemplo, aqui muita gente não sabe, mas você tem que dar um depósito, um calção ali para o aluguel. Então, no primeiro mês, ao invés de você pagar um aluguel, você vai pagar 2. Então, se planeje bem e tenha bastante informação. Eu estou muito satisfeito com a decisão de vir para a Irlanda. A minha vida teria sido muito diferente se eu estivesse no Brasil ou em outro país. Eu acho que a Irlanda é um ótimo país para você prosperar. Você tem muita oportunidade aqui, ainda tem, desde que você aprenda o inglês e você se integre, você saia da bolha. Não fique só na comunidade brasileira, apesar de ser muito bom, mas saia dessa bolha, fure a bolha, cresça, evolua como pessoa, que as coisas vão acontecer para você. Assim como aconteceram comigo. Hoje eu já tenho o próprio apartamento, a gente tem uma vida mais estabilizada aqui e a gente sabe que logo quando você chega não é assim. Eu falo isso não é para você se comparar, mas é para você entender
que a partir do momento que você começa a trabalhar na sua evolução aqui, as coisas vão acontecendo e você vai alcançar as coisas que você deseja no exterior. Eu estou muito feliz com a decisão e faria tudo de novo. Não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui na Irlanda, quem sabe ali a gente mude para outro país depois, mas só que por enquanto eu acho que está sendo a decisão correta. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tour aqui da casa, aqui do Boulder. Gostado de saber também o custo de vida, no meu caso, aqui. É claro que a gente tem umas diferenças, umas particularidades aí. Então, por isso que é importante a gente fazer o custo de vida com vários perfis diferentes, com várias famílias diferentes, para que você consiga entender o custo de vida. Tá chegando o final do ano agora. Espero que vocês continuem assistindo o Boulder em 2025 e tem muito mais ainda por vir. Obrigado aí por essa parceria. Deixa o seu like aí e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país.